Os amigos espirituais, desde o mês passado, nos sugeriram que falássemos sobre prisões da liberdade. E me lembrei de Andrew Jackson, um herói da Guerra da Secessão, que buscava juntar norte e sul e acabar com a escravidão americana, quando, antes de uma batalha, juntou todos os seus soldados e disse: dê-me a liberdade ou a morte. Porque disse ele aos soldados que ou morreriam todos, ou enfim a liberdade chegaria, como efetivamente chegou para aqueles que até então eram escravos. A maioria dos seus soldados era formada por negros. E essa luta pela liberdade, o ideal de ser livre, acompanhou o mundo sempre. Em todas as revoluções, em todas as convulsões sociais, em todas as atitudes que muitas vezes a própria juventude trouxe em determinadas épocas, a vontade de ser livre, de pensar livremente, de agir pela própria cabeça, de sonhar, de acreditar e até de mudar o mundo. Os amigos espirituais contam que o próprio movimento hippie, surgindo no final dos anos 50, início dos anos 60, veio do mundo espiritual, porque aquela turma toda, aquela garotada de 16, 17, 18 anos, tinha vindo para o mergulho na carne, desejosa de mudança, de que o jovem fosse ouvido. Entretanto, a sombra também trabalha. E o amor sem nenhuma responsabilidade e as drogas minaram um movimento que deveria ter transformado mesmo o mundo. Embora tenha transformado. Porque então a voz do jovem passou a ser ouvida. Não era simplesmente ser livre, mas ser livre para tornar o mundo melhor para todos, se possível. Então você, de repente, descobre um ex-presidente americano como Bill Clinton, que tinha vivido muito esse movimento dos hippies. E, é claro, as pessoas fazem coisas certas e erradas, mas essa mentalidade nunca desapareceu do mundo. Embora, é claro, muita gente tenha morrido porque achou que, com sua liberdade, conseguiria dominar os próprios vícios e não conseguiu. É importante pensar que, quando nós somos livres, somos também responsáveis, sempre, por aquilo que a nossa liberdade produz, provoca dentro de nós ou em volta de nós. Jesus surge na Roma de todos os povos escravizados, porque Roma dominava o mundo, aonde existia poder, guerra, saque, existia a mão de Roma. Roma era o mundo, mas sob o gante da escravidão. E Jesus surge nesse momento tremendo em que as pessoas estão desesperadas, estão completamente desesperançadas, para dizer que existia, sim, uma vida muito maior do que todo aquele sofrimento. E por isso, obviamente, ele foi crucificado, porque rompeu e anulou interesses os mais vastos. Os amigos espirituais dizem que o grande ódio dos romanos em relação ao cristianismo era o fato de que as pessoas que sofriam passaram a sofrer com tolerância, com paciência, acreditando que, após o sofrimento, haveria uma libertação, haveria uma possibilidade de felicidade. E por isso Jesus era absolutamente inaceitável, até mesmo para os próprios judeus, para quem inicialmente ele veio, porque tinham mais conhecimento e, naturalmente, também prezavam ou deveriam prezar a liberdade a partir do momento em que estavam escravizados há tanto tempo. E por isso foi tão fácil que os apóstolos imediatamente se apaixonassem pela mensagem de um homem que, teoricamente, eles nunca tinham visto, e largassem tudo que faziam, suas vidas humildes e sem complicação nenhuma, para simplesmente seguir Jesus, porque a proposta do Cristo era muito mais alta. E o que os espíritos amigos têm nos falado é que a nossa liberdade para pensar e agir precisa, principalmente nos tempos difíceis que estamos todos vivendo, estar em ligação com o que nós pretendemos, com aquilo que é o anseio da nossa alma. Se pensamos em nossa alma eterna, não importa se temos alguma religião ou até nenhuma religião, mas nós sabemos que precisamos
Queremos ser felizes, mas fazer os outros felizes passa a fazer parte da nossa proposta. E isso é ser cristão, não importa qual seja o rótulo que nós tenhamos. Há um livro muito antigo, da época dos meus avós espíritas, na década de 30, 40 do século passado, chamado Derradeira Chamada. Escrito pelo espírito chamado Tomé, que, segundo se dizia na época, era um dos apóstolos de Jesus. E o livro é interessantíssimo. Hoje praticamente não existe, só mesmo na mão de netos como eu, ou bisnetos, porque lá ele narra tudo aquilo que hoje está acontecendo. Então, quando nem se imaginava que o mundo ficaria como está, Tomé, já nas páginas de Derradeira Chamada, nos faz essa grande proposta de descobrirmos, afinal de contas, o que nós queremos de verdade. Não simplesmente para a nossa vida de agora, mas para projetar a nossa vida, que vai continuar além da vida física. Porque, além da vida física, todas as religiões, de formas um pouco diversas, acreditam. Para uns é céu, inferno e purgatório. Para outros, o céu, inferno e purgatório está dentro de si mesmo. E em doutrina espírita, por exemplo, se há uma coisa que me apaixona, é um dos pilares dela, que é livre-arbítrio. E é o tipo da coisa que ultimamente anda meio esquecida dentro da doutrina espírita. Porque essa intolerância que está aparentemente envolvendo o mundo, parece que está dentro do coração dos espíritas também. Ah, fulano é ótimo, mas coitado, é um pouco esquisito. Ah, Beltrano, nossa, um médium, dá um passe ótimo. Mas há uns anos atrás, ele aprontou tal coisa. Ah, fulana parece tão perfeitinha, deve ter um problemão escondido. Nós estamos ultimamente em busca até do que não existe, às vezes para desmerecer o nosso semelhante. Então, quantas vezes eu conheço pessoas que dizem: nossa, vocês espíritas são fantásticos, vocês não choram quando a pessoa morre. Eu falei: meu Deus do céu, nós estamos com um problema sério. Porque se as pessoas estão pensando que a gente não chora de saudade das pessoas que foram antes de nós, nós estamos com um problema muito sério. Porque uma coisa é chorar confiantes que um dia reencontraremos aquela pessoa. Outra é passar para os outros a ideia de que nós somos completamente diferentes. Ah, morrer não é nada. Morrer é uma transição importantíssima. Porque, por enquanto, o nosso corpo físico é a manifestação de nossa alma eterna. Por isso nós precisamos dele, senão não estaríamos aqui. Estaríamos flanando em algum lugar, num planeta talvez superior. Mas se estamos mergulhados nele, é porque imploramos, não pedimos, imploramos essa oportunidade. Então, quando se fala em liberdade, nós começamos a pensar: o que nos torna prisioneiros? O que nos deixa absolutamente paralisados? O que nos faz egoístas, orgulhosos, maledicentes, amargurados, pessimistas? Esses são os combates que hoje, mais do que nunca, nós precisamos fazer. Ao contrário do que eu sempre me iludo, eu costumo dizer para os espíritos: mas será que eu sabia que a coisa ia ser complicada assim, nessa atual existência? E os espíritos dizem que nós sabíamos. Porque nós mesmos, por nossa livre vontade, fizemos determinadas escolhas que hoje estão conosco. E, é claro, imaginávamos que seríamos muito mais corajosos, triunfantes, positivos do que talvez estejamos sendo. Mas isso não vai mudar o fato de que as escolhas são sempre nossas, tanto quando retornamos, quanto enquanto aqui permanecemos. Por isso, quando falamos dessa dicotomia, dessa diferença entre a vida material que nós queremos ter e os bens eternos do espírito, nós precisamos ter equilíbrio em relação a isso. Cada vez que eu passo na lotérica da minha quadra e olho que a Mega Sena está acumulada, eu fico sonhando o que eu faria com aquele dinheiro, mas nunca fiz um jogo. Outro dia eu fui pagar a conta de luz,
a pessoa que me atendeu na lotérica disse, a senhora não quer fazer nenhum jogo? Eu falei, não, senhor, eu só entro aqui uma vez por mês para pagar minha conta de luz. Ele virou-se e disse, no dia que a senhora jogar, me fala quais os números. Aí eu já fiquei chateada, porque eu vou ter que dividir o dinheiro com o cara. Porque ele já achou que eu sou um pé de coelho. Essa mulher nunca jogou, na hora que ela jogar, ela ganha. E é claro, meu Deus do céu, que a gente pensa, meu Deus, eu vou ajudar meu parente, eu vou ajudar meu tio, vou ajudar minha filha, vou ajudar a mim mesma. Porque eu logo imagino conhecendo Paris. Então não tem jeito, nós sabemos que os primeiros beneficiados somos nós. Entretanto, os amigos espirituais dizem que com a mesma preocupação com que nós, materialmente, precisamos ter recursos, ainda que mínimos, para viver na Terra, deveríamos pensar naqueles valores que nos acompanharão fora da matéria, quando não tivermos mais o corpo de carne, quando tivermos sido enterrados, cremados, incinerados, não importa. Lá chegaremos contando a nossa história. E essa diferença, esse conflito que ainda há em nós, muitas vezes, para muita gente, se complica. Me lembro sempre de Aristóteles Onassis, a sua época, um dos homens mais ricos do mundo, quando seu filho sofre um acidente de helicóptero, o filho que era a sua paixão, o filho que era o seu herdeiro, e em 24 horas ele traz médicos do mundo inteiro para tentar salvar o rapaz, que tinha 23 anos. Mas nada pôde ser feito. E os médicos, então, aconselham que ele desligasse os aparelhos, porque o rapaz não estava mais ali, só o coração batia. Ele autoriza que os aparelhos fossem desligados. E quando ele sai do hospital, os jornalistas correm para entrevistá-lo e, amargurado, ele diz, hoje eu descobri que tudo que o dinheiro pode comprar é barato, porque ele não pôde dar 1 minuto a mais de vida para o filho, mesmo com todos os recursos impressionantes que ele possuía. Por isso, há algo maior do que a nossa própria vida física. É esse destino que nós, de alguma forma, estabelecemos para nós, por atos de vidas anteriores, é o que em doutrina espírita se crê, se sabe, e também aquilo que nós vamos podendo transformar, sim, pelo nosso livre-arbítrio, que é vontade livre. Aliás, as pessoas comentavam muita coisa em torno de Chico Xavier, e ele sempre encerrava a conversa dizendo, olha, se um dia tirarem o Evangelho de Jesus da doutrina espírita, vocês me avisam, porque eu saio da doutrina e vou simplesmente ser cristão. A preocupação era tamanha, porque a doutrina espírita também é muito aberta. Então aparece coisa do arco da velha para se misturar com a doutrina espírita, muitas vezes. Entretanto, Chico ouviu do próprio Emmanuel, no início da tarefa dos dois. Se um dia eu te disser alguma coisa que vá contra o Evangelho de Jesus, contra Kardec, o codificador da doutrina espírita, o professor Rivaio, fique com Jesus, fique com Kardec, esqueça que eu existo. E era Emmanuel, aquele ser rigoroso, aquele ser disciplinado, mas ele alertou Chico de que era preciso uma disciplina fantástica para realmente cumprir o próprio dever. E é óbvio, quando se fala em livre-arbítrio, a gente lembra do Chico porque ele praticamente não teve livre-arbítrio. Quando encontra pela primeira vez Emmanuel, ele lhe dá 1 semana para pensar na tarefa que estava lhe propondo. Na mesma noite, ele tinha 1 semana de prazo. Ele vai à casa da irmã, que era vidente, e a irmã vê o teto da casa se abrir e um monte de livros cair sobre o Chico. Então, eu acredito que Chico fosse uma das únicas pessoas que nunca teve livre-arbítrio, porque ali a tarefa já estava caindo sobre ele, embora sutilmente Emmanuel dissesse a ele que ele tinha 1 semana para pensar. Por isso, quando ele estava já idoso, disseram a ele, Chico, você vai doar seus órgãos? Ele disse, de jeito nenhum, porque o meu corpo foi uma casa desabitada por mim e habitada pelos espíritos a vida inteira, mas da minha morte eu vou cuidar. E ele não doou nada. Aliás, com 92 anos seria praticamente impossível doar alguma coisa. Eu era uma doadora entusiasmada, mas tenho diabetes. Então, os médicos também já cortaram o meu barato, como se diz.
Por isso, é importante que, quando nós pensamos naquilo que pode nos paralisar, nós analisemos profundamente a nós mesmos. O que existe em mim que me deixa num cantinho onde eu não deveria estar? O que existe em mim, esse sabotador interno que diz que eu não vou conseguir, que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou digno e correto como eu devo ser, se eu posso e preciso ser? Talvez a nossa maior liberdade seja essa, um profundo autoconhecimento para que nada nos faça temer, embora nós vivamos atualmente numa época em que as pessoas temem tudo, e principalmente, muitas vezes, a si mesmas. Os amigos espirituais nos lembram que um sentido moral mais elevado em nossas vidas nos faz ter sofrimentos menores. Não é que a gente não sofra, mas nós passamos a ver o sofrimento de uma forma diferenciada. Ele nos atinge, porque somos humanos, mas ele chega de uma forma autoexplicativa. Se você tudo faz para que o outro seja feliz, claro, sendo você feliz também, mesmo assim o sofrimento aparece, muitas vezes esse sofrimento, que é sempre lição, vem de um passado que nós ainda não podemos superar. Eu ouvi isso milhares de vezes dos amigos espirituais, dirigentes dessa casa, nos trabalhos de tratamento físico e espiritual antigamente. Os doentes vinham, queriam ser curados, melhoravam todos, mas nem todos obtinham a cura. E os amigos espirituais diziam que simplesmente estavam obedecendo à vontade do próprio encarnado que estava sob tratamento. Que no mundo espiritual havia determinado: eu quero buscar ajuda, eu quero melhorar, mas eu não quero a cura física, porque eu preciso da cura da minha alma eterna. Então eu vi muitos jovens desencarnarem com câncer na década de 70 do século passado, e os espíritos ainda pediam que eu sentasse perto da pessoa para explicar como o mundo espiritual era bonito. Você imagine você falar isso para um garoto de 20 anos, de 20 e poucos anos. Ele imediatamente percebia que o caso dele era sério, que o médico já tinha desenganado. Chegava dentro da casa espírita, os espíritos também não planejavam para ele uma cura. Mas os amigos espirituais gostavam sempre de lembrar que, olhando a ficha da pessoa, haviam visto que a pessoa tinha deixado lá determinado: seja o que for que eu faça, seja o que for que aconteça, eu não quero a cura do corpo, porque eu preciso passar por essa experiência até o final. Aí dá para entender um pouco por que pessoas maravilhosas, fantásticas, já partiram ou não obtêm a cura que nós, no nosso raciocínio e sentimento, consideramos que seria a coisa mais lógica do mundo. E por que pessoas que aparentemente não têm caráter nenhum vendem saúde? Porque, no fundo, não tiveram coragem para determinadas provações, para determinadas escolhas. E, claro, quando chegam aqui aproveitando, deveriam se consertar e, mesmo assim, não se consertam. Nas últimas semanas, o índice de pessoas que tiraram a própria vida suicidando-se nessa cidade foi uma coisa tão assustadora que não passou uma semana sem que eu, Maíse Pessoa, ficasse sabendo de 2, 3 suicídios. Só eu. Uma coisa impressionante: as pessoas simplesmente estão tirando a própria vida com todas as idades, por todos os motivos e até sem motivo nenhum. E isso não é só sintoma da indiferença do mundo de agora, da nossa rapidez em passar pelas pessoas sem olhar de verdade para elas e saber se elas estão precisando de nós. Dizem os amigos espirituais, também revolta e pessimismo que está graçando em toda parte. Então você vê meninos e meninas de 15 anos com tudo para viver ainda, desistindo, e idosos, pessoas da terceira idade, também tirando a própria vida.
fazendo uma pesquisa para uma palestra em setembro próximo, que o GRUD, Grupo de Divulgação da Doutrina Espírita, vai promover no auditório do SESI, não sei se é SESI ou SENAI, quando chegar mais perto eu falo para vocês. E eles pediram que falasse sobre suicídio, porque o público pediu que se falasse sobre suicídio. Fazendo uma pesquisa no YouTube, eu descobri um número imenso de pessoas que tiraram a própria vida e que aparecem, na época da sua morte, como causa natural, causa desconhecida. Inclusive atores dos filmes antigos que eu adorava. Charles Boyer, um homem misterioso, fazia aquele ar assim do cara que não queria casar com ninguém, que é sempre um cara muito atrativo, né? Nós mulheres adoramos homens assim, né? Dica para os homens. Ele era um ótimo ator. Ele tirou a própria vida em 1978, com 78 anos. George Sanders, também um ator da década de 40, tinha um olhar fulminante, um cabelo gomalinado, mas era bonito, cara. Também aquele olhar fatal, também suicidou-se. Inacreditável o número de atores, de músicos, de DJs, rappers, não é assim que chama? Que têm tirado a própria vida. Essa semana, um ator de 35 anos, depressivo, matou-se. O filho de 59 anos da cantora Tina Turner suicidou-se também. Ela estava em Paris numa apresentação, a polícia apareceu para dar a ela notícia. Coisas impressionantes. Isso não pode ser por acaso. Isso, com certeza, também é um planejamento da sombra, daqueles que invejam as pessoas que estão domiciliadas num corpo de carne. Por isso, os processos obsessivos de influência espiritual negativa são cada vez mais sutis. E as pessoas dizem, eu estou bem, eu estou ótimo, eu tenho controle da minha vida, mas, na verdade, não tem. Em 23 de julho de 1932, Santos Dumont atenta contra a própria vida. Não era a primeira vez, mas ele, enfim, consegue romper o corpo de carne através do suicídio. Ele tinha, desde a década de 20, crises depressivas. Mas imagine, desde da década de 20 do século passado, o que era depressão. Isso não tinha nem diagnóstico. Ele ficou longo tempo na Europa, internado, em clínicas, tentando reajustar a própria emoção. E, é claro, depois surge a Primeira Grande Guerra, o avião foi utilizado como arma de guerra. Tinha começado, eclodido, a Revolução de 1932, em São Paulo, e os aviões, então, estavam sendo utilizados. E ele, claro, já tinha essa depressão que o acompanhava há anos e opta, então, pelo suicídio. No próximo dia 23, faz 87 anos que ele tirou a própria vida. E, claro, choque. Mas se você olhar a foto, a última foto, as últimas fotos dele, você percebe que ele estava precocemente envelhecido. E, é claro, ele vivia conflitos interiores e, com certeza, não tinha ninguém com quem desabafar. Ele havia recebido a Legião de Honra francesa, enaltecido no mundo inteiro. Como explicar a solidão da sua alma, o levanta e abaixa das suas emoções? Ele, com certeza, era, no mínimo, bipolar, mas numa época em que esse diagnóstico não era feito. Por isso, nunca se agradecerá o suficiente que tenha surgido um Sigmund Freud no mundo e outros que vieram depois para nos falar do psiquismo que carregamos e que muitas e muitas vezes trabalha contra nós. Muitas vezes é a nossa maior prisão. Analisemos as nossas prisões internas e externas, as nossas emocionais e de afeto. Quantas vezes vivemos relações horríveis, abusivas, não importa se somos homens, mulheres, não importa se com pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo, se são familiares ou amores, mas está tão bom, está tão cômodo
Dá tanto trabalho questionar, dá tanto trabalho botar a poeira para se espalhar e, enfim, discutir questões que precisam ser discutidas. Por isso, os espíritos sempre dizem, de uma conversa franca, sempre surge uma solução. Sempre. O problema é que muitas vezes nós vamos adiando aquilo por tempos a fio, até que tudo vira uma grande bola de neve, principalmente portas adentro do nosso coração. Claro, nos casos mais graves, a pessoa sai do corpo físico com todas essas questões não solucionadas e ela está aprisionada no seu próprio passado, naquilo que ela não resolveu na Terra. E aí surgem os delírios fora da matéria, surgem as perseguições. Há quem se julgue perseguido encarnado. E é claro que a psicologia e a psiquiatria nos auxiliam, porque a pessoa realmente se vê perseguida. E é óbvio que muitas vezes existe não a perseguição mental simplesmente, mas a grande prisão das almas que sofrem. E no dia em que os médicos, os terapeutas admitirem a continuidade da vida além da morte, muitas questões do psiquismo estarão solucionadas, se não todas. Porque a loucura terá também não só a sua explicação real, mas a solução. Embora muitos de nós ainda temos a possibilidade de trazer traços de loucuras que vivemos fora da matéria ou em vidas que já se foram. Então, por mais feliz que você seja, tem sempre uma ponta de tristeza que você não sabe explicar. Quando as coisas estão bem, você já está desconfiado. Quando a pessoa diz que te ama, você não acredita. Ah, eu sei que amanhã tem alguma coisa que vai dar errado. Há pessoas que vivem se alimentando disso. Há pessoas que vivem se alimentando do que dá errado na vida dos outros. Isso também é uma prisão. Será que você precisa se sentir feliz olhando a infelicidade alheia? De jeito nenhum. Você precisa solucionar-se e não pensar, nossa, tá vendo? Olha fulano, meu vizinho, tem um tremendo de um cargo, ganha um dinheirão, carro do ano, uma mulher maravilhosa, mas ele tem algum segredo. Isso nos contenta. E é tão triste que isso nos contente. E por isso, quando a doutrina espírita surge na nossa vida, nós ficamos alertas. Meu Deus, então, apesar de toda uma programação que realmente existe para a matéria, eu posso mudar tudo. E posso mudar para pior. E posso me tornar escravo de uma grande prisão, do qual o algoz sou eu mesmo e a vítima também. Por isso, existe um momento ainda mais grave, quando nós nos sentimos libertos. Aí surge a enorme responsabilidade. Porque não há liberdade sem dever cumprido, sem consciência tranquila. Não há. Embora os aparentes vencedores do mundo nos façam acreditar que sim. Que não importa o que eles façam, eles nunca vão prestar conta de nada, tudo vai sorrir para eles e nós ficamos quase invejosos dessa invigilância, dessa loucura em que vivem, mas aparentemente tão abastados. Entretanto, a vida permanece e todos nós prestaremos conta. O que parece tão longínquo, para muitos de nós está mais perto do que nós podemos imaginar. Monteiro Lobato, advogado, resolveu que queria escrever para crianças. Ele morreu em 1948 e deixou obra vasta. Mas havia dentro dele um anseio de colaborar com a sociedade mais ainda do que simplesmente escrevendo para crianças. Então ele começa a escrever cartas ao presidente da República, que era Getúlio Vargas, falando sobre o petróleo que ele tinha certeza que ia jorrar no Brasil inteiro, a responsabilidade do presidente da República para com todo aquele aparato de riqueza que o Brasil possuía, com o seu povo humilde e necessitado. Foi preso. Claro, porque começou a se meter onde não era chamado. E por isso, quando desencarna em 1948, torna-se um dos pilares da literatura brasileira, mas também morreu magoado,
porque foi muitas vezes incompreendido no seu desejo de que houvesse liberdade, igualdade para todo mundo. Atos Bulcão, que teria feito 100 anos essa semana, queria realizar o sonho do pai, que era que ele fosse médico. Conseguiu nos primeiros 3 anos. Depois ele viu que estava aprisionado pela vontade que era do pai e não dele, e foi ser artista. E nós temos um verdadeiro monumento a céu aberto em Brasília de Atos Bulcão, cujas obras estão espalhadas pelo mundo. Porque um dia ele encontra no elevador Oscar Niemeyer, que lhe propõe fazer um trabalho em Brasília, a cidade que precisava começar. E ele muda o seu destino para sempre. Por isso, quando você está muito infeliz com uma situação, você não tem saída, você precisa transformá-la. Seja individualmente, seja em sociedade. Saber agir com equilíbrio, dizem os amigos espirituais, nos torna verdadeiramente livres. Não há liberdade maior do que essa, de dormir tendo a consciência tranquila. Por isso, Chico Xavier dizia aos sobrinhos rebeldes: eu vivo num tempo que não passa nunca, o da consciência tranquila. Para quem tem consciência tranquila, o tempo não passa, porque ali está a pessoa íntegra. Conheci ao longo dos meus 60 anos de vida pessoas maravilhosas que poderiam ter se aproveitado de situações as mais diversas e que terminaram suas vidas humildemente, mas realizados, porque com certeza na verdadeira existência puderam olhar face a face aos seus protetores espirituais e lhes falar das vitórias íntimas que haviam realizado. E conheço pessoas maravilhosas, que foram maravilhosas, mas que deixaram de sê-lo, porque preferiram a prisão que a humanidade nos propõe, a de estarmos escravos da aparência, daquilo que fingimos que nos faz felizes, de amores que, na verdade, são verdadeiras algemas, de estar com pessoas que não são só abusivas, são absolutamente desrespeitosas. No fundo, não tem nenhum apreço por nós, muito menos nos amam, mas nós achamos lindo a maneira rude com que a pessoa nos trata. Então, o problema não é da pessoa, é nosso. E se nós viemos para nos enamorar de doutrina espírita, por exemplo, achando que vamos esconder nossas dificuldades nela, estamos no lugar errado. Porque livre-arbítrio é um dos pilares da doutrina espírita. No livro Derradeira Chamada, o Espírito de Tomé diz que o futuro da humanidade seria, sim, a união de todas as religiões. E que, para os nossos irmãos católicos, inclusive, olha, isso é da década de 20 e 30, haveriam papas que viriam para a Terra com compromisso direto feito com Cristo, governador da Terra, para fazer avançar a mentalidade da própria Igreja, para que no futuro, por incrível que pareça, por maior que pareçam as diferenças entre a doutrina espírita e as outras religiões, haja uma grande união, e a bandeira da caridade, a bandeira de Jesus, será a bandeira de todos nós. Por isso, as ONGs bem administradas, honestamente administradas, são também uma ponta desse futuro. Ah, meu Deus, agora as pessoas estão implicando com um canudinho de plástico, porque o canudinho de plástico sufoca a tartaruga no fundo do mar. O que eu tenho a ver com a tartaruga no fundo do mar? Temos tudo a ver. Como alguém já disse, nós não herdamos simplesmente dos nossos antepassados o nosso passado, mas nós estamos tomando emprestado dos nossos filhos o futuro. E isso é enorme responsabilidade. Tem um capítulo no Derradeira Chamada que eu fiz questão de reler hoje, porque ele intitula lá, para quem tem mais de 60 anos. Falei, gente, como é que eu nunca li isso? E é interessantíssimo, porque imagine, na década de 20 e 30, você ter 60 anos, você era um velhinho, né? Era um idoso. Então,
Lá está dito, meu amigo, não falta muito e eu não me senti nem um pouco atingida. Não falta muito para você se reencontrar consigo mesmo na verdadeira existência. Pense o que tenho feito até hoje do meu coração. O que eu tenho feito das minhas emoções. O que, fora da matéria, ao olhar para trás, eu perceberei que foi uma escravidão para mim. O que eu posso, desde agora, simplesmente libertar. Por isso, talvez a única prisão que nós conheçamos quando somos verdadeiramente livres seja de que tudo está em nossas mãos. A nossa vontade é tão nossa que nós precisamos transformá-la em coisa absolutamente positiva. E é por isso que o bacana é você pegar aquelas mensagens psicografadas lá na década de 10 e perceber que os espíritos já diziam: está tudo nas mãos de quem está na Terra. E é claro, circundados estamos pelas forças da luz, mas a sombra, como dizia Emmanuel, não se entrega sem lutar. Por isso ela está também dentro de nós. É o homem velho que nós precisamos transformar. Quando eu tinha 13 anos, um primo de meu pai, de quem ele gostava muito, Luiz Felipe, suicidou-se. Passam-se 2 anos, ele era filho único. E a tia de meu pai, tia Laíde, irmã de minha avó, era uma pessoa maravilhosa. Ela e seu esposo eram pessoas fantásticas. E o filho único tira a própria vida. Era um advogado brilhante, um homem bonito, com menos de 40 anos, mas suicidou-se. 2 anos depois, ele psicografa, a família toda espírita, obviamente. Naquela época isso acontecia com mais facilidade. E minha avó me mostrou a mensagem que ele tinha psicografado. Eu tinha 13 anos, nem imaginava que chegaria a doutrina espírita. Eu tinha sido católica, a única católica da família toda, mas quando eu comecei a ver meu avô, que morreu quando eu tinha 7 anos, eu fui contar para o meu confessor, o Frei Osório, hoje já no mundo espiritual. Ele morreu velhinho, com mais de 90 anos. Foi um homem maravilhoso, morreu num leprosário, trabalhando com irmãos portadores da doença. Mas eu fui contar toda animada para ele que eu estava vendo meu avô, que tinha morrido quando eu tinha 7 anos. Obviamente, naquela época a igreja não tinha essa abertura que tem hoje, e ele disse que o diabo tomava a forma do meu avô. E aí eu rebati como ele podia tomar a forma de alguém que eu tinha amado tanto e que, quando aparecia, só me dava bons conselhos. E aí eu deixei o catolicismo, onde tinha feito primeira comunhão, tinha sido batizada, e fiquei brigada com a religião. Mas aos 13 anos, ele, que se matara 2 anos antes, deu uma mensagem. E a minha avó me deu para ler. E aquilo me impactou demais, porque eu o havia conhecido, claro. E a primeira frase da mensagem dizia: minha mãe, se eu soubesse que a morte era só a curva da estrada, eu não teria tirado a minha vida. Aquilo foi um baque, porque ele era um homem tão inteligente. Como é que ele tinha se deixado levar por aquilo? E dos 13 aos 14, 15, quando cheguei à comunhão, eu fiquei uma pessoa muito chata, porque eu tinha uma tristeza dentro de mim que nada preenchia, até que cheguei à comunhão, que então começava. É importante pensar que as pessoas não fogem da vida simplesmente porque desejam, mas porque elas talvez tenham tentado quase tudo dentro do seu coração sem conseguir alcançar uma solução. E, é claro, isso impacta a família inteira, os amigos, a própria sociedade. Cada pessoa que desiste, e sabemos, porque os amigos espirituais nos dizem, não levará menos que 100 anos para começar a recuperar-se, seja fora da matéria ou principalmente dentro da matéria, em corpos futuros naturalmente muito enfermos. Por isso, quando falamos de desistência, estamos falando de uma prisão que muitas vezes sozinha a pessoa não consegue superar.
Fiquemos atentos, tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, boca para falar, nos preocupando de verdade em perguntar ao outro como ele está. Sejamos verdadeiramente fraternos, para que a pessoa sinta que em qualquer situação, ainda que ela seja para nós quase uma desconhecida, em algum momento ela poderá contar conosco. E não duvidemos, toda vez que alguém desiste, aparece alguém que permanece. Toda vez que alguém desanima, há de surgir alguém que se sentirá renovado nas suas forças. Nós sabemos que é assim. É muito mais do que simplesmente acreditar. Em Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meirelles narra a história de um homem que morreu antes de Tiradentes e que já falava de liberdade. Da liberdade do Brasil em relação a Portugal. Da liberdade do homem para escolher o seu próprio destino. Dorme, meu menino, dorme, que o mundo vai se acabar. Vieram cavalos de fogo, são do conde de Assumar. Pelo arraial de ouro podre, começa o incêndio a lavrar. Porque a pessoa que não consegue dominar uma ideia, ela tem que destruir essa ideia. Dorme, meu menino, dorme. Dorme, não queira sonhar. Morreu Filipe dos Santos. E por castigo exemplar, depois de morto na forca, mandaram esquartejar. E ela encerra a poesia maravilhosa dizendo: dorme, meu menino, dorme, que Deus te ensine a lição dos que sofrem nesse mundo violência e perseguição. Morreu Filipe dos Santos, outros, porém, nascerão. E Tiradentes veio. E não adianta o que aqueles que trabalham para a sombra e que são marionetes dela façam. O nosso destino é a luz. O nosso destino é a bênção, é a perfeição para a qual nós fomos criados e que um dia nós vamos alcançar. Mas analisemos, não importa qual seja a nossa idade física, o que nos está aprisionando, nos impedindo, sendo obstáculo para nós, no nosso afeto, na nossa mente, no nosso coração, no nosso trabalho, em sociedade. Nos queixamos diariamente de tanta coisa, mas onde é que nós estamos sendo uma solução real? Para nós mesmos e para os outros. Isso é ser mais do que espírita, é ser mais do que ter qualquer religião, é ser cristão de verdade. E um dia o mundo inteiro vai se unir, não haverá, segundo dizem os espíritos há tanto tempo, diferença entre os povos, porque seremos todos o planeta Terra. E muitas vezes não existe castigo, não vamos usar essa palavra, mas não existe resposta simplesmente fora da matéria. Ela acontece aqui mesmo, quando muitas vezes rompemos propositadamente determinadas linhas que nos cabem respeitar. Essa semana, numa reserva de caça na África do Sul, leões comeram caçadores de rinoceronte. Literalmente comeram. Nunca o castigo foi tão rápido. Impressionante. Numa reserva protegida. Lá estavam caçadores matando rinocerontes para tirar-lhes o chifre. Os leões vieram. A natureza muitas vezes funciona assim. Nós que nos afirmamos os senhores do mundo, porque temos raciocínio, temos a ver sim com a tartaruga que vai engolir o canudinho de plástico e vai morrer sufocada. Embora aparentemente isso não nos afete. Mas se é verdade que seremos os netos dos nossos netos, já estamos preparando o nosso futuro. E por isso sejamos hoje dignos, retos, nobres, mesmo que o mundo inteiro nos diga que outros Felipes dos Santos não vão nascer. Com certeza, nascem sempre. Outros partem, novos vêm, cheios de energia positiva,
de liberdade, a maior de todas. Saber que o Cristo inesquecível nos disse: a cada um segundo suas obras. Encerrando nossas palavras, me recordo de uma mãe desesperada que foi procurar o médium Carlo Bacelli há anos atrás, em Uberaba. Ela havia perdido o filho, a mãe e o marido. Num surto psicótico, o marido, que nunca aceitara a necessidade de se tratar, porque achava que estava sempre ótimo, embora os sinais de desequilíbrio fossem claros, o marido mata a própria mãe, o filho adolescente e se suicida. A vida dessa mulher acabou. E ela vai até Uberaba. Chico Xavier já era desencarnado. E o filho se comunica e conta a ela: minha mãe, as prisões internas que não solucionamos na Terra, de tal maneira nos acompanham aqui, que tive permissão, 1 ano depois da tragédia que nos atingiu, de visitar o meu pai aqui, desse lado da vida. E ao entrar no hospital onde ele está internado, quando ele me viu, imediatamente me abraçou e disse: meu filho, graças a Deus você apareceu. Imagine, as pessoas que aqui cuidam de mim dizem que eu morri. Pior, dizem que eu matei sua avó, te matei e me matei. O fato de você estar aqui me prova que é tudo mentira. Que eu nunca me matei, nunca matei sua avó, nunca mataria você, meu filho. E o menino chorava, porque a espiritualidade havia pedido a ele para entrar naquela cela, para contar ao pai a verdade. Ele havia feito isso, sim, e estava num hospital da espiritualidade, em sofrimento e confusão mental absolutas. E confortando a mãe, ele diz na mensagem: minha mãe, eu sei que você ficou sozinha na Terra. Claro que deve haver um resgate que, por enquanto, nós não podemos perceber. Mas não tenha dúvida, a maior das prisões é perder a fé e continuar vivendo. E como vivemos sempre, dentro ou fora da matéria, tenhamos essa preocupação. Oremos por aqueles que perderam a fé na vida e em si mesmos. Ainda que não acreditemos em forças maiores, acreditemos na nossa própria força para tudo vencer. Quantos dramas estão acontecendo no mundo? Os meninos da Tailândia que lá estão sem saber se sairão vivos daquela bolha de ar que lhes protege. Eu não sei nadar, eu já teria morrido há muito tempo. E vocês vejam o que é. O mergulhador aposentado, 38 anos, tornou-se voluntário e perdeu a vida tentando ajudar. Nós escolhemos o nosso destino, sim. E há quem, num sacrifício, abrilhante a sua passagem pela terra. Se não pudermos fazê-lo, pelo menos que sejamos o mais fraternos possível. E com certeza, a maior de todas as liberdades estará conosco, que é a de tornar o nosso destino simplesmente uma estrada de luz para nós mesmos e para todos os que nos buscarem. Meus amigos, eu queria agradecer demais a vocês pela contribuição que todos vocês nos deram à festa junina do nosso lar. A renda bruta foi de R$ 242.795,60. Os gastos, R$ 66.408,96. Ano que vem, de repente, podemos nos juntar aqui e tentar conseguir alguns patrocínios para diminuir esses gastos, quem sabe? O líquido, R$ 176.386,64. Acreditam que nós recebemos um e-mail de um cara dizendo que era tudo caríssimo? Eu queria que ele tivesse ido a uma festa junina que uma amiga minha foi. Era num clube, não era renda para criança necessitada nenhuma, só tinha barraca gourmet. Um hambúrguer, R$ 40. A pescaria, 20. Ela trancou o filho no único lugar de graça da festa, a brinquedoteca.
O menino ficou trancado 1h30. Eu quero pescar. Ela, não. Ela me ligou quase de madrugada, em estado de choque. Para entrar, ingresso pago. Ela, a babá do menino e o menino, R$150 para entrar. Aí eu falei, gente, vamos responder o e-mail desse moço, dizendo a ele que no próximo ano ele não vá na festa junina do nosso lar. Vá à festa junina deste clube, para ele perceber a diferença. Agradeço demais a vocês as tortas que nos inundam, porque uma semana depois a festa junina foi só para as crianças do lar. Porque como são menores, sob a tutela do Estado, sob a nossa responsabilidade, elas não podem estar na festa. Embora secretamente elas tenham caminhado por ali sem vocês perceberem. Mas a festa do domingo seguinte foi maravilhosa, porque tinham sobrado tortas e tudo de maravilhoso que vocês nos concederam. Que Deus os abençoe cada vez mais, porque as crianças que lá estão são privilegiadas, sim, porque estão abrigadas, embora afastadas, de pais e mães que não têm condições, não simplesmente materiais, mas pessoais, de estar com elas. Como dizem os espíritos amigos, muitas fazem conosco estágios de amor, mais tarde retornarão às suas famílias ou serão adotadas, no caso daquelas que podem sê-lo, e encontrarão novos caminhos. Mas vocês contribuíram demais e desde já, em nome de toda a direção do nosso lar, eu agradeço. Domingos pela manhã é dia de visita. Se você quiser visitar, basta aparecer lá para conhecer mais a obra. Se você quer ajudar de alguma maneira, procure, não importa o que seja, um lar de idosos, um lar de crianças, uma ONG, faça algo que saia não simplesmente do seu bolso, mas do seu coração. E eu tenho certeza que nas horas mais difíceis das nossas vidas, no último instante, as forças do bem nos reservarão chuva de bênçãos. Tenho certeza disso. Vamos voltar à palavra, querida amiga, agradecendo a Dominique, que hoje é o nosso representante entre vocês, meninos de sábado. Vocês já repararam que, como quase sempre somos mulheres, precisamos do tônus masculino à mesa. Então, sempre convido alguém para sentar-se conosco. É sempre um rapaz por isso. O homem encarnado, ele tem um tônus vital diferente do nosso. Se ele soubesse o quanto é diferente, ele dominaria o mundo. Mas, graças a Deus, ele não sabe. Somos nós que dominamos. E ainda somos inteligentes para fingir que são eles. Outro dia, Barack Obama, esse homem incrível, disse numa entrevista nos Estados Unidos: meu Deus, vamos entregar o poder às mulheres, porque está provado que nós homens fracassamos. Que coisa linda! Que um homem que foi presidente dos Estados Unidos 8 anos tenha dito isso em público. Isso é extraordinário. Quanto a vocês, homens da plateia, calma. Na próxima vida, optem por um corpo feminino. Porque vocês sabem, Emmanuel dizia, quando uma alma se conscientiza completamente do que precisa fazer, ela sempre escolhe vir à Terra como mulher. E era Emmanuel, hein? Que não era lá muito feminista. Vamos devolver a palavra à querida amiga, que hoje nos dirige. Nos veremos no primeiro sábado de agosto e que até lá, tenho certeza, tanto eu quanto vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Nunca é demais agradecer aos queridos amigos de Libras. Eu sou tão confusa que eu já pedi umas 2 vezes para eles para aprender e não consigo. Já desisti, não é? E já estou capitaneando eles, porque se do lado de lá for Libras que estiver funcionando, eles vão me orientar, né? Eu vou chegar lá muda, o que no meu caso é um drama pessoal, né? Mas eles estarão nos orientando a todos. Que Jesus nos guarde, meus amigos, e que nas horas utrizes da nossa existência, nós possamos sempre dizer a nós mesmos, eu posso porque confio em Ti, Senhor.
e nada me será impossível.